Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento de 2022 da Évora Treinamentos. Para quem não me conhece, eu sou Camila Tomazella e vou ser a mediadora do evento de hoje. Hoje nós vamos começar com um tema que não poderia ser mais atual. Com certeza é o tema do ano da virada de 2021 para 2022. A gente vai falar sobre o diferencial de alíquotas, como fica a cobrança nesse próximo ano, em 2022. Eu trabalho com consultoria tributária e posso dizer que recebi inúmeras dúvidas dos clientes sobre isso. E a gente está aqui para sanar todas essas dúvidas. A gente não poderia ter juntado um trio mais expert no assunto. Então vamos aproveitar bem hoje para tirar todas as dúvidas e entrar em 2022 sabendo como efetivamente calcular e o que fazer com o DIFAL em 2022. Antes disso, eu queria lembrar vocês que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais. Quem já segue a gente no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, percebeu que a gente colocou a informação desse evento antes de vocês receberem os e-mails. Então, por lá, vocês conseguem as informações em primeira mão e com certeza vão conseguir fazer a inscrição antes que todo mundo e garantir a sua vaga para os próximos eventos. Além disso, eu lembro vocês que a gente tem o nosso site e logo mais a gente vai já publicar toda a agenda de cursos e treinamentos para o ano de 2022. Fiquem atentos e vocês não podem, fiquem atentos que com certeza nós teremos outros temas tão polêmicos e palpitantes quanto esse. Hoje a gente começa hoje a gente começa com o Pacheco. O Pacheco, para quem ainda não conhece, ele é economista com licença em economia de empresas. Ele trabalhou na área de contabilidade, finanças e impostos de 1973 a 1985 em empresas de médio porte. Ele é agente fiscal de rendas do estado de São Paulo e foi até 1997. Ele é foi auditor fiscal da Receita Federal até 2013 e ele é colaborador do site Fiscosoft e decisões na área de ICMS. E eu posso já adiantar que ele é uma das pessoas que eu conheço que mais sabe de ICMS. E todo mundo que trabalha na área fiscal sabe o quanto é difícil ter esse título e ainda manter esse título. Pacheco, bom dia, você me ouve? Bom dia a todos. É uma alegria falar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem aí? Sim, a gente está te ouvindo bem. Eu aproveito, Pacheco, para te agradecer a disponibilidade e nos dar a oportunidade de te ouvir falando sobre esse tema. A palavra é toda sua. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço sempre essa oportunidade que o Dr. Ayrton me concedeu de fazer parte desse time, do escritório Ferreira e Ferreira. Tento colaborar o máximo que eu posso sobre essa matéria que é difícil. O ICMS não é um imposto difícil, ele é lógico, ele é um imposto mais bem constitucionalizado, porém, ele se tornou confuso em decorrência do Pacto Federativo. Ele passou a ser usado como instrumento de política econômica, o que é certo, tá certo? Os governadores, os estados passaram a usar o ICMS como um instrumento para atrair investimento para o seu estado, e veio a questão do ICMS sobre a diferença de alíquota em decorrência da mudança da economia. O que aconteceu? O ICMS ele veio partilhado de um determinado modelo na Constituição de 88, porém surgiu o comércio eletrônico, que foi esvaziando as lojas físicas e concentrando a arrecadação nos estados remetentes. E isso fez com que, primeiro, os estados do Nordeste tentassem cobrar a diferença por meio do Protocolo 21, que foi julgado inconstitucional. Evidentemente, ele contrariava expressamente a Constituição Federal. Em seguida, foi então promulgada a Emenda Constitucional 87, em 2015, que essa diferença de alíquota passou a ser cobrada pelos estados a partir de 2016. Porém,
ela não foi regulamentada por lei complementar. Ela foi introduzida no mundo jurídico pelo Convênio 93, que o Supremo, no final do ano passado, concluiu o processo. Em 20 de dezembro, ele concluiu o processo, julgando inconstitucional o convênio, e de modo que essa cobrança só pode ser realizada se ela tiver lastro, ou seja, se as leis ordinárias já editadas pelos estados estiverem lastreadas numa lei complementar. E isso que deu a confusão. Mas antes de entrarmos propriamente na dificuldade que nós estamos encontrando hoje de implementar a diferença de alíquota, eu gostaria de dar uma revisada no que é realmente essa diferença de alíquota, porque é uma matéria confusa, ela é complexa, e eu gostaria que vocês, então, prestassem um pouco de atenção, porque às vezes passa despercebido alguns detalhes nos escritórios, eu observo isso na minha prática, então eu tento, nessa minha apresentação de hoje, visitar todo o leque chamado de diferença de alíquota. Então, vamos iniciar com o slide. O primeiro slide, que trata de uma matéria importante que eu observo na minha carreira, que passa batido pelos escritórios. O petróleo, lubrificantes, líquido e gasoso, derivado do petróleo e a energia elétrica, ela é a única hipótese em que o ICMS ficou concentrado inteiramente no consumo. Na Constituição de 88, o Constituinte, ele dividiu a arrecadação dos estados de modo que uma parte fica na origem e a outra parte no destino, exceto essas mercadorias que o imposto fica concentrado no estado onde ocorre o consumo. Então, isso é muito importante. Raramente vocês vão ter problema aí com combustível, ninguém compra combustível pela internet, mas lubrificante é possível. A energia elétrica, nós vamos ter um problema a partir de 1º de abril. Já era para ter entrado em vigor em 1º de janeiro, mas foi prorrogado para 1º de abril. As empresas que compram no mercado de contratação livre, compram energia elétrica de outro estado, né? A empresa vendedora está em uma outra unidade da federação, a empresa paulista vai ficar obrigada a recolher por guia especial na compra dessa energia. Tudo isso não deixa de ser um DIFAL. Também, com relação aos lubrificantes, existe um problema se vender para outro estado, sai com não incidência aqui de São Paulo e a arrecadação fica concentrada inteirinha no estado de consumo. Aqui eu fiz um mapinha para vocês entenderem mais ou menos o funcionamento normal da divisão de alíquota do ICMS. O contribuinte que está na unidade A vende por 12%, ele debita 12% para o seu estado. O estado destinatário fica obrigado a suportar um crédito de 12% contra o seu tesouro. E depois é possível ocorrer uma saída interna a 18%, portanto o estado da unidade B fica com uma diferença de alíquota de 6%, mas ele pode ter uma saída interestadual. Aí, nesse caso, o débito pode ser 12% ou 7%, conforme a operação, conforme o destinatário. Observem que, neste caso, a unidade da Federação B suporta um crédito. Ela suportou um crédito de 12% e depois ela recebe um débito de 7%. Portanto, o que eu estou demonstrando nesse pequeno gráfico é que é uma conta corrente, o ICMS é uma conta corrente na contabilidade entre os estados. Existe uma contabilidade do contribuinte, que é o que nós operamos, mas existe também um outro lado, que é a contabilidade dos estados. O recolhimento do estado A gera um crédito contra a unidade B. Então, isso é importante vocês entenderem o funcionamento global
do ICMS para a gente chegar na diferença de alíquota. Quando a mercadoria não tem uma saída subsequente, o que o legislador, o constituinte, determinou, já lá na Constituição de 88, o DIFAL, que deve ser recolhido na entrada da mercadoria quando se tratar de dois contribuintes aqui. Então, o contribuinte A vai vender sempre pela alíquota interestadual, 12, 7 ou 4%, ou com não incidência, inclusive, se for um produto daqueles que nós conversamos, e o contribuinte da unidade B ficará obrigado a promover o recolhimento desta diferença de carga tributária. Aqui eu estou colocando 12,6%. Nós vamos ter uma novidade com relação à base de cálculo. A base de cálculo agora, pela mudança que ocorreu na Lei Complementar 87, vai ser uma base de cálculo dupla. Aqui, os 12% está dentro do preço praticado pelo contribuinte na unidade A, mas ele não está aqui, o 6% não está dentro do preço. Portanto, houve uma mudança na Lei Complementar 87, pela Lei 190, o Estado de São Paulo já introduziu isso na sua lei interna, e aqui nós vamos ter base dupla. O contribuinte da unidade da Federação B vai precisar incorporar essa diferença de alíquota na base de cálculo, fazer o cálculo por dentro. Nós veremos num outro slide. Uma outra hipótese que não acontece saída para ter o débito do imposto são as empresas do Simples Nacional. Porque a empresa do Simples Nacional, quando ela compra a 12%, depois, na próxima saída, ela vai recolher o ICMS dentro da guia DAS. Vai ter aquela parcela pequenininha do ICMS dentro do DAS. Consequentemente, a unidade da Federação B ficaria prejudicada, porque as empresas do Simples Nacional teriam um ganho em comprar mercadoria de outro estado. Por esse motivo, a Lei Complementar 123 exige o recolhimento dessa diferença, de 6% na entrada da mercadoria nas empresas do Simples Nacional. Essa matéria já foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal e ele manteve essa exigência. Ele julgou constitucional o artigo da Lei 123 que determina esse recolhimento. Portanto, não há mais o que se discutir. O que está pendente de exame pelo Congresso Nacional é se a empresa do Simples Nacional, quando ela vende para um não contribuinte do outro estado, deve ou não recolher o DIFAL. Eu entendo que não. Ela está no Simples Nacional, ela não mais tem que recolher o DIFAL, porque ela recolhe o DIFAL na compra interestadual. Essa matéria foi julgada inconstitucional já de cara pelo Supremo, lá já em 2016, quando o Supremo modulou, ele modulou com efeito retroativo da data da medida cautelar concedida pelo ministro Dias Toffoli, e essa matéria não foi objeto de alteração da Lei Complementar 87, nem poderia ser. Ela tem que ser, ela exige uma alteração na Lei Complementar 123. Tem alguns estados que eu observo que estão atuando no Congresso Nacional para introduzir a obrigação da empresa do Simples Nacional recolher o DIFAL nas vendas interestaduais destinadas a não contribuinte. Eu acho isso um erro. Porém, nós estamos olhando o que sai lá do Congresso Nacional. Espero que eles sejam coerentes e entendam que a empresa do Simples Nacional, quando ela equaliza a alíquota aqui, né, quando ela compra de outro estado, ou quando ela compra dentro do seu próprio estado, e ela não faz crédito, ela suporta o imposto como custo, ela não mais tem que recolher a diferença de alíquota para o outro estado. Mas existe essa discussão dentro do Congresso Nacional que não foi aprovada ainda. O que foi aprovada foi a Lei 190, que altera a Lei Complementar 87. Uma outra situação aqui é quando o contribuinte... Aí sim, agora nós temos o DIFAL
quando a venda é para não contribuinte. Até então eu estava falando apenas com relação a contribuinte vendendo para contribuinte. Aqui nós estamos falando de contribuinte vendendo para não contribuinte. Então, quando o contribuinte quando o contribuinte da unidade da Federação A vende para um contribuinte da unidade da Federação B, a antiga redação da Constituição Federal determinava que recolhia 18%, né, regra geral, para a unidade da Federação A. Era considerado uma operação interna. Veio a emenda constitucional 87, agora a lei complementar 190, e exige o recolhimento para a unidade da Federação B. E por que é feito isso? Porque na unidade da Federação B nós temos um não contribuinte. E a unidade da Federação B não tem como cobrar de um não contribuinte. Portanto, a lei exige que um contribuinte, que no caso é o contribuinte de um outro estado, fique responsável pelo recolhimento para o estado de destino. Essa é a confusão que dá com relação ao ao DIFAL. Por quê? Nós temos uma relação jurídica direta entre um contribuinte da unidade A com um outro sujeito ativo, que é a unidade da Federação B. Diferente da substituição tributária, que é uma relação indireta, certo? É uma substituição. O contribuinte aqui da unidade A, ele substitui o contribuinte da unidade B. No caso do DIFAL, é diferente. É uma relação direta. Por isso que o Supremo exigiu que fosse por meio de lei complementar, porque nessa operação é necessário ocorrer todas as hipóteses do fato que inicia o fato gerador do imposto. Definir o contribuinte, definir a base de cálculo, definir todas a relação que dá, que faz nascer a obrigação tributária. Eu fiz aqui também uma pequena tabela para vocês entenderem que, em alguns casos, o DIFAL ele é agressivo. Ele pode ser um imposto extremamente elevado, né? A maior parte das vezes a gente está tratando aí com 6% de DIFAL, mas em alguns casos não, a diferença ela é gigante. O DIFAL ele é maior do que o imposto próprio devido para o estado onde está o contribuinte. Como exemplo, eu cito aqui o lubrificante, supondo que o DIFAL, a alíquota interna no estado de destino é 25%, como ele sai com não incidência, a empresa, digamos um e-commerce que vende lubrificante, ficará obrigado a recolher 25% para o estado de destino. E a sua nota fiscal sai com 0 para o estado de São Paulo. Do mesmo modo, perfume, né, quando sai com alíquota de 25%, quando sai de unidade da Federação A e unidade A, deixa eu só explicar um pequeno detalhe para vocês. O Senado da República, ele fixou a alíquota de 12,7% justamente para transferir renda dos estados mais ricos, os estados mais desenvolvidos, para aqueles estados que precisam de mais ajuda, da União, inclusive. Né? São os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Portanto, a alíquota de 12,7% serve para transferir renda para esses estados. E, geograficamente, o estado do Espírito Santo faz parte da região Sudeste, porém, neste caso, ele é considerado da região Nordeste. Portanto, quando há uma operação de São Paulo para o Espírito Santo, aplica-se uma alíquota de 7%, de modo que transfere renda porque o Estado do Espírito Santo vai fazer um crédito de 7% e não de 12%. Então, é isso. Nós temos casos em que o DIFAL pode ser de 25%, pode ser de 21%. É bastante coisa. Então, essa é uma preocupação importante, porque em alguns casos nós estamos tratando de valor expressivo. Precisa muito cuidado
na aplicação das regras do DIFAL. Aqui eu coloquei, eu tenho uma certa urgência, porque eu tenho um tempo limitado, mas eu estou colocando quase que todas os slides que eu fiz, para, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês acessarem e estudar com mais profundidade a matéria. Aqui nós temos a redação atual da Lei Complementar 87, que ela estabelece ao remetente a obrigação de recolher o ICMS, que corresponde ao DIFAL, quando o destinatário não for contribuinte. É o que está aqui no inciso 8º, a linha B, do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Então, essa é a regra da Constituição que dá amparo à lei complementar para fazer essa exigência agora. Bom, como eu disse, o Supremo declarou inconstitucional o Convênio 93 em dois processos. O RE 1287-019, em repercussão geral, e a ação direta de inconstitucionalidade 5469. O verbete do RE diz o seguinte: a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. E foi o que o Congresso Nacional fez com a Lei Complementar 190. E o Supremo ele modulou os efeitos. A cláusula 9ª, que trata de cobrança do DIFAL das empresas do Simples Nacional, ele retroagiu para 12 de fevereiro de 2016, a sua decisão. Portanto, desde aquele dia, 12 de fevereiro de 2016, as empresas do Simples Nacional estão desobrigadas a recolher o DIFAL na venda para não contribuinte. O Simples Nacional está obrigada a recolher o DIFAL nas suas compras interestaduais. Nas vendas, não. Até que o Congresso Nacional reformule a Lei Complementar 123. Agora, as cláusulas que tratam dos contribuintes de uma forma geral, ele modulou os efeitos para 1º de janeiro de 22. Aí é que nós vamos enfrentar o problema, que vai ser objeto da exposição do Dr. Ayrton, porque a lei complementar não foi publicada em 31 de dezembro de 21. Ela foi publicada no dia 5 de janeiro, ela foi sancionada pelo presidente no dia 4 e publicada no dia 5 de janeiro de 22. Então, nós temos aí uma discussão jurídica sobre a validade da lei, se ela, de fato, está valendo em 2021 ou só a partir de 1º de janeiro de 23, como exige o princípio constitucional da anualidade. Mas isso é matéria reservada ao Dr. Ayrton. Bom, a cláusula 9ª, eu já me antecipei, aqui eu estou apenas completando, né, que o problema que foi encontrado, o Simples Nacional exige alteração da Lei 123, as empresas, de uma forma geral, veio a Lei Complementar 190, que altera a Lei Complementar 87, porém nós temos um problema aí de validade da lei, se ela está válida em 22 ou só em 1º de janeiro de 23, e algumas confusões que o CONFAS começou a criar. Então, na tentativa de interromper o DIFAL, ele publicou no dia 6 de janeiro de 22 o Convênio 236, de 27 de dezembro de 21, com efeitos para 1º de janeiro de 22. Ou seja, ele tenta suprir a falta da lei complementar por meio de um outro convênio. No meu ponto de vista, ele está afrontando o Supremo. O CONFAS, quando ele faz isso, ele afronta o Supremo. Por quê? Ele edita um novo convênio, que reproduz o Convênio 93, sendo que o Supremo já tinha decidido que essa matéria é reservada para a lei complementar, e ainda assim ele publica em janeiro, em 6 de janeiro, e com um efeito retroativo para 1º de janeiro. No meu ponto de vista, está tudo errado. Tá certo? Bom, aqui, aquelas hipóteses de incidência, todos aqueles fatos que geram a obrigação tributária, que vai depois compor o fato gerador do ICMS,
está definido em vários artigos novos, incisos, introduzidos na Lei Complementar 87. Eu vou passar aqui rapidamente, porque isso é a matéria do Dr. Ayrton. Por quê? Os estados estão alegando, não, isso aqui é só uma divisão de alíquota, não, já existia, não é nada disso. Não é não. Está sendo criado um novo fato gerador do ICMS, por meio da lei complementar. Portanto, tem que respeitar o princípio da anualidade. Bom, então o artigo 12 sofreu alteração, né? O artigo 4º da Lei Complementar 87 vem definir o contribuinte, define o estabelecimento responsável pelo recolhimento. Isso daqui é a matéria da inicial do Dr. Ayrton. Agora, o que nós temos de novidade em relação à Lei Complementar 190, quando comparado com o antigo convênio? O convênio 93, ele omitia a hipótese da venda para uma empresa que está em um determinado estado e entrega em um outro estado. Vou dar um exemplo. Uma empresa de São Paulo vende para uma construtora que tem a matriz em São Paulo, mas a obra está em Minas Gerais. São Paulo entende, numa situação como essa, que o ICMS deve ser recolhido para Minas Gerais. A diferença de alíquota deve ser recolhida para Minas Gerais, porque ele acompanha o destino físico da mercadoria, e não o jurídico. Minas Gerais pensa ao contrário, define ao contrário. Ele entende que é o destino jurídico. Portanto, se a mercadoria de uma empresa paulista para uma construtora paulista, para entrega numa obra em Minas Gerais, não há que se falar em recolhimento do DIFAL para o estado de Minas Gerais. Essa matéria foi dirimida pela Lei Complementar 190, no meu ponto de vista, errado. Eu acho que deveria ser o destino jurídico, não o destino físico. Porque quando se fala em destino físico e não jurídico, nós temos uma série de problemas na emissão da nota fiscal. Tá certo? Nós temos problemas sérios na emissão da nota. Mas a Lei Complementar veio dizendo que é quando o destino final da mercadoria, em estado diferente daquele que estiver domiciliado ou estabelecido ou adquirente, deve ser recolhido no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria. É isso que veio na Lei Complementar. Portanto, quando a Lei Complementar 190 chegar na sua eficácia plena, se pessoas que estão dividindo a alíquota de um estado para o outro, em decorrência dessa modalidade de vender para um lugar e entregar no outro lugar, tem que rever esse ato, porque a Lei Complementar definiu que é o destino físico da mercadoria. Não há novidade em relação à emissão de nota fiscal, continua sendo desse jeito mesmo, o cálculo é por fora, não é por fora, o cálculo é base única, por quê? Quando uma empresa vende por R$100, existe lógica nisso. Quando uma empresa vende por R$100 uma mercadoria, ela já colocou dentro dos R$100 os R$25 de imposto, porque ela é responsável pelo recolhimento de R$4 para o seu estado e de R$21 para o estado destinatário, numa situação como essa. Eu estou tratando de uma mercadoria importada com alíquota de 25% na unidade de destino. Qual o problema dessa situação? A lei complementar, ela reforçou o que já estava no convênio 93. O crédito vai ficar na unidade de origem. Não é possível usar saldo credor que eu tenho aqui em São Paulo para abater o recolhimento que eu vou fazer contra a unidade de destino. Então, isso pode gerar um problema de saldo credor aqui. Imagina uma empresa que faz importação, recolhe 25% na importação e depois ela vende a 4%. Isso é comum acontecer. Faz com que acumule saldo credor. Para solucionar esse problema, há duas opções. Buscar um regime especial para derrubar a alíquota efetiva na importação. O Estado concede, é um processo chato,
chato, mas possível. O Estado vem concedendo a redução de alíquota na importação. Ou a outra hipótese, se a empresa compra no mercado paulista a mercadoria, ela vai também acumular crédito. Nesse caso, o caminho é fazer crédito acumulado, com esse crédito acumulado pagar o seu próprio fornecedor. Mas, infelizmente, a Lei Complementar 190, ela veio e reforçou aquilo que já estava no Convênio 93, que o recolhimento do DIFAL será pelo caixa, sem direito à amortização de qualquer crédito. Bom, vamos em frente, gente. A base de cálculo. Aqui nós temos um problema, viu, gente? Na Lei Complementar 93, estava bem mais claro, mas muito mais bem definido, que redução de base de cálculo devia ser aproveitada nas duas pontas. Se eu tenho uma redução de base de cálculo aqui na minha saída, eu reduzo a base de cálculo. Se eu tenho uma redução de base de cálculo lá na unidade de destino, eu reduzo a base de cálculo também. Agora, a redação da Lei Complementar 190, ela não está clara. Além de não estar clara, ela veio com uma expressão que me deixou muito preocupado. Ela fala o seguinte: naquilo que não lhe for contrário nas respectivas legislações tributárias estaduais. Isso é um problema sério, porque quando já estava engessado pelo convênio 153, que eu cito aqui, olha, depois quem quiser pode aprofundar o estudo, quando nós já estávamos engessados pelo convênio, nós já tivemos várias oportunidades de enfrentar o estado de destino que eles negavam a vigência desse convênio. A legislação interna aqui é de outro jeito, e não aceitava a redução de base de cálculo. Eu dou como exemplo o Distrito Federal, por exemplo, que não aceitava a redução de base de cálculo na compra de veículo usado. Com essa nova redação, o problema vai se agravar. E, infelizmente, é o que eu tenho que revelar para vocês. Vai ser mais difícil enfrentar os estados de destino. A base de cálculo é única, como eu falei, não há novidade em relação ao convênio, né? Porque, como eu já revelei anteriormente, R$100, uma operação de R$100, dentro desses R$100 já está os 18%, já está R$18 de ICMS. Eu só tenho que partilhar 12 para São Paulo e 6 para o estado de destino. Por quê? Eu não tenho que fazer base dupla e recalcular a base dos 6%, porque os 6% já está dentro dos R$100, junto com os 12. Na formação do preço, já foi colocado R$18, porque a responsabilidade do recolhimento é do vendedor. Diferente do outro caso, que a responsabilidade do recolhimento dos 6% é do destinatário. Aí naquela operação de compra não tem realmente os R$6. Portanto, é lógico que faça uma nova formação de base de cálculo, que é esse caso aqui. Os mesmos R$100, dentro dos R$100, só temos R$12 de ICMS. Nós não temos os 18. Portanto, vai precisar ajustar a base de cálculo, de modo que 6% de uma operação de R$6 vai gerar R$7,31 de recolhimento de DIFAL na compra. Isso vale para tudo, hein? Vale para a empresa do Simples Nacional, isso vale para as empresas que vão imobilizar, para uso e consumo, etc. Vale, inclusive, nas regras de interrupção de diferimento também. O cálculo do imposto será sempre por dentro. Isso é uma matéria constitucional também. Nós temos uma outra lacuna que não foi resolvida pela lei complementar, que diz respeito a quando que realmente ocorre o DIFAL. Se na venda presencial ou não. O Estado de São Paulo, e eu acho que é o único, é um dos poucos pelo menos, que entende que a operação presencial ou operação FOB não reparte a alíquota. Minas Gerais, por exemplo, tem um ato, logo que saiu, em 2016, tem um ato dizendo o seguinte: é o destino jurídico. Se um mineiro vem aqui em São Paulo,
compra uma mercadoria e na nota fiscal emitida pelo fornecedor paulista consta o endereço desse consumidor mineiro, tem que ser dividido a alíquota. Por exemplo, vem um mineiro aqui em São Paulo e compra um carro novo, usado, vamos falar usado para confundir ainda mais, para complicar ainda mais. Ele vai embora com o carro, São Paulo entende que é operação interna. Minas Gerais entende que é uma operação interestadual. Então tem que reduzir a base aqui e reduzir a base lá. Tá certo? Minas Gerais entendia que deveria reduzir a base também. O Distrito Federal não. Aqui, o que eu quero revelar para vocês, que nós não temos uma solução ainda. A lei complementar, ela não definiu se a compra é presencial ou não. Infelizmente, ela não dirimiu essa dúvida. Agora, aqui nós temos um canhão, um Exocet, que o Congresso Nacional explodiu no peito dos estados. Então, na minha opinião, os estados só poderão cobrar o ICMS depois que eles derem as condições mínimas para que o contribuinte possa fazer o recolhimento. Isso tem que ser realizado lá num portal que foi criado já pelo Convênio 235/2021. Esse portal já existe, é um faz de contas, vocês podem entrar lá e observar que não tem nada ali dentro que vai nos ajudar a calcular o imposto. E quando eu li muito superficialmente, falei, isso aqui é coisa que não vai pegar, é igual o portal da substituição tributária, o que vai acontecer? Isso aqui nunca vai entrar em plena eficácia, nós nunca vamos poder usar esse portal, porque esse portal será um faz de conta, né? O dia que o Sargento Garcia prender o Zorro, a gente vai conseguir uma guia de recolhimento pronta lá no estado de destino. Mas nós temos o parágrafo 4º do artigo 24A da lei. E ele estabelece que os estados só poderão cobrar o DIFAL 3 meses depois de implementado o portal. E, no meu ponto de vista, depois de implementado por completo, onde haverá condições efetivas de imprimir a guia de recolhimento, para evitar essa dúvida que existe hoje, essa confusão. Como que uma empresa que atua no e-commerce, por exemplo, que tem 5.000 itens, que vende para 26 unidades da federação, como que faz para calcular isso, gente? É humanamente impossível. E o Congresso Nacional entendeu, e o razoável, e exigiu dos estados que ele faça a guia de recolhimento para o contribuinte. É isso que eu estou entendendo em relação ao artigo 24A da lei complementar, que foi introduzido na lei complementar 87. Os estados já estão jogando toalha. O estado de São Paulo publicou hoje uma decisão da CAT, dizendo, olha, só vai o DIFAL aqui para São Paulo, vocês só vão recolher a partir de 1º de abril, 90 dias depois que foi instalado o portal. Foi instalado, mas não foi instalado. Foi instalado, né, meia boca. Mas ele já não cobrará mais o DIFAL de quem vende para São Paulo, para não contribuinte, até 1º de abril, onde vence o prazo de 90 dias do Convênio 235/21. Alagoas fez a mesma coisa. Porém, Alagoas fez um fato interessante. Alagoas fez um fato interessante. Ela publicou um ato dizendo que fica desobrigado o recolhimento do DIFAL até 1º de abril, por conta da implantação do portal, e, ao mesmo tempo, já ingressou com ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo da lei complementar. E com uma alegação que não cola. Ela diz o seguinte, que a emenda constitucional não prevê isso, mas a emenda constitucional não tem que prever mesmo. Foi o legislador infraconstitucional que, vendo a dificuldade do contribuinte em aplicar uma norma, no qual já é difícil aplicar a norma só para São Paulo.
certo? Já é difícil. Agora, ele se torna contribuinte de 26 outras unidades da federação, de todos os seus produtos. E, no meu ponto de vista, o Congresso agiu corretamente, ele obriga o Estado a dar a guia de recolhimento pronta para nós. Bom, e enquanto ele não dá? Enquanto ele não fornecer essa guia, no meu ponto de vista, não aplica o DIFAL. Não aplica o DIFAL. Essa é a minha opinião. E isso é matéria que o Dr. Ayrton está peticionando. O Supremo, eu acho muito difícil o Supremo julgar inconstitucional o artigo 24A da lei. Eu acho muito difícil. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Para mim, o fato é, nós temos 3 problemas, né? Aliás, os estados estão com 3 problemas para cobrar o DIFAL em 2022. Tem a noventena, a anualidade e agora o portal. Enquanto eles não derem condições mínimas para que nós possamos emitir a guia de recolhimento, os estados só poderão cobrar 3 meses depois de implementado esse portal que me dê essas condições. Eu acho isso muito importante. Seguindo, então, eu estou meio enrolado aqui com os meus botões. 3 é o material. Vamos lá. Conceito de não contribuinte, eu acho que isso já está pacificado. Tinha dúvida lá no passado, de 2016 para cá não houve mais nenhuma dúvida dessa natureza, né? Então, toda pessoa física é um não contribuinte. Pessoa jurídica, vocês precisam observar com atenção se é ou não contribuinte de fato do ICMS. É possível que a pessoa tenha inscrição estadual, mas não exerça a função de contribuinte do ICMS. Né? O escritório do Dr. Ayrton é uma PJ. Se ele comprar interestadual, o fornecedor vai pagar o DIFAL para o Estado de São Paulo, porque ele é um não contribuinte do ICMS, mesmo sendo uma PJ. Uma construtora, uma gráfica, um hospital, em alguns casos, tem inscrição estadual. Tem CNPJ e inscrição estadual, mas não é contribuinte de fato do ICMS. Portanto, nesse caso, tem que aplicar a regra do DIFAL. Para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que essa regra do DIFAL, ela interrompe a substituição tributária. Isso é um outro problema. Por quê? Quando o substituído compra uma mercadoria do seu substituto, presume-se que essa mercadoria será vendida dentro do estado do substituído. Aí encerra a substituição tributária, que é o fato gerador presumido pelo substituto. No momento que o substituído vende para outra unidade da federação, seja para não contribuinte ou para contribuinte, antes era só para contribuinte, agora com o DIFAL, não contribuinte também entra na mesma regra e interrompe a substituição tributária. Por quê? O substituído é obrigado a fazer o débito para São Paulo em relação à operação dele e recolher o DIFAL para o estado destinatário. Tá certo? Como que resolve isso? Qual que seria a solução? O estado de São Paulo e os outros estados também concedem o deslocamento da substituição tributária. Então, por meio de regime especial, é possível transferir a substituição do substituto para o substituído. Aqui, então, o substituído fica com um regime normal, ele compra com crédito e depois ele vende com débito sem substituição tributária. Numa situação como essa, por exemplo, não vai ter substituição tributária. Ele compra sem substituição tributária e vende sem substituição tributária. Exceto, né, tem sempre a exceção, se o contribuinte de outra unidade da federação, numa operação com contribuinte de outra unidade da federação, houver regra de substituição tributária. Aí ele vai ficar substituto em relação ao estado de destino. Tá certo? É uma outra regra, mas aí já vai na regra da substituição tributária.
Ele deixa de ser substituído em São Paulo e fica substituto em relação ao estado de destino em uma operação com o contribuinte do estado de destino. Agora, se for com não contribuinte, vale o débito e o crédito, vale o DIFAL, aquilo que nós conversamos, sem nenhuma regra de substituição tributária. Bom, gente, rapidamente, eu acho que foi isso que deu para arrumar, né? Tive que correr bastante para que a gente possa passar por, né, dar uma observada em tudo que se trata de diferença de alíquota, de recolhimento dentro desse conta corrente que existe no ICMS. Agora eu devolvo a palavra para a doutora Camila para receber o bombardeio, né? Eu acho que... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui, só um detalhezinho, eu tenho um contrato aqui com o doutor Ayrton que prevê o seguinte: vocês podem fazer todas as perguntas para mim, todas, exceto pergunta difícil. Pergunta difícil não está no contrato, gente. Vocês só podem fazer pergunta fácil para mim, gente. Por favor, não vão me fazer passar vergonha. Vai, doutora Camila, é com a senhora agora. Muito obrigada, Pacheco. Nós temos algumas perguntas aqui, vou passar para você. O Valmir, ele pergunta: em que pese a empresa do Simples Nacional não recolher o DIFAL para não contribuinte de outra UF, como fica a obrigação para aqueles que ultrapassam o sublimite? Ele deve recolher o DIFAL quando ele ultrapassa o sublimite do Simples? Não, aí, se ele ultrapassar o sublimite, ele vai para a regra geral do ICMS, ele fica sujeito ao DIFAL. Ele vai fazer o crédito nas compras, vai fazer o débito na saída e vai recolher o DIFAL para a unidade de destino, porque ele ficou fora do Simples em relação ao ICMS. Perfeito. O Júnior Martins, ele pergunta: e para os casos de venda por conta e ordem, para qual local é devido o diferencial? Não, a venda por conta e ordem, a operação é destinada ao destino jurídico. É para quem comprou a mercadoria. Vai destacar o ICMS para o comprador. Se o comprador está em São Paulo, ele vai fazer a operação direta com o comprador. Agora, o comprador que vai fazer a venda interestadual. Aí, a obrigação de recolher o DIFAL, etc., será do seu cliente e não dele. Operação por conta e ordem, a regra é: o ICMS é destacado para o adquirente da mercadoria. É o destino jurídico da mercadoria que prevalece. Perfeito. O Valmir faz uma segunda pergunta. Ele pergunta o seguinte: esse conflito de interpretação entre qual UF deve ser recolhido foi resolvido pela Lei Complementar 190, mas, considerando que a empresa está questionando a vigência da Lei Complementar 190 para 2023, não cria outro problema? Ou seja, volta ao conflito de interpretação? Sim, eu falei presumindo a data em que a Lei Complementar 190 ficar com a sua vigência plena, com a sua eficácia total. No momento, nós estamos numa situação nebulosa. Nós temos um convênio 236, que é inconstitucional, e nós temos uma lei complementar 190 que, no melhor dos casos, né, no melhor dos mundos, para os estados, que é o que eles estão pleiteando, entra em vigência no dia 1º de abril. Tá certo? Então, se eu for aplicar a regra hoje, bom, eu não entrei com ação judicial, eu não procuro afastar a lei complementar 190, eu estou na regra do convênio 236. Aí, todas essas novidades trazidas pela lei 190, elas estão em stand-by, certo? Para o momento em que ela realmente surtir efeito. Perfeito. A Claudenice, ela questiona como fica essa questão para as agroindústrias. A agroindústria é contribuinte do ICMS. A agroindústria é contribuinte. Então, a regra é de contribuinte para contribuinte. Ela não é conceituada como não contribuinte do ICMS. A agroindústria é contribuinte. É regra geral, contribuinte para contribuinte. Se uma agroindústria compra fora do estado, é uma compra de contribuinte para contribuinte, porque ela é contribuinte. Perfeito.
A Dilma Carmo pergunta se o Estado do Rio de Janeiro já se pronunciou a respeito dessas novas alterações. Não, eu vi o pronunciamento hoje, saiu do Estado de São Paulo, eu já vi do Estado de Alagoas, dizendo que é 1º de abril, mas correu no Supremo, pedindo a inconstitucionalidade do artigo 24A. Pernambuco já se pronunciou também, como sendo 1º de abril, mas os demais estados ainda, o Rio de Janeiro eu não vi. A Aline questiona sobre as bases. Os estados de destino pedem o cálculo com base única e outros pedem com base dupla. Como fica a base? É de acordo com o estado de destino? É de acordo com como o estado de destino exige? Então, com relação ao período passado, para mim não há nenhuma dúvida, o convênio é muito claro. Existe um convênio celebrado entre os estados que a base é única. Eu citei na minha apostila o convênio. Ele foi editado logo após o 93, justamente para dirimir essa questão. Acontece que muitos estados, o Pará, por exemplo, não aceita. Aprende a mercadoria. Aí você vai discutir com o Pará, entrar com uma ação judicial, mandado de segurança lá no meio da floresta amazônica. Aí acaba pagando. O Pará, eu tenho certeza que fazia o cálculo com base dupla, contrariando um convênio que é muito claro em relação a isso. Agora, a partir do momento que esses convênios perderem a sua eficácia, nós começarmos a usar o convênio 190, o problema vai se agravar. Porque no convênio 190 não está tão claro que era... Não, desculpe. Eu estava falando de outra coisa. Na lei complementar, para mim está clara, mas para os fiscos dos demais estados não está tão clara assim não. Eu cito aí que ela não é tão evidente como estava no convênio. Isso daí nós vamos ter um problema, vai se agravar. Em resumo, a partir da eficácia da lei complementar 190, o problema de base única ou base dupla vai se agravar, porque na lei complementar ela está mais difícil de ser interpretada do que no convênio. Se no convênio a rapaziada já não respeitava, na lei complementar vai ser mais difícil ainda. Nós temos bastante perguntas hoje, é interessante ver, porque assim a gente percebe que o tema realmente é confuso, né, Pacheco? A pessoa não colocou o nome, mas pergunta sobre mercadoria em estoque que está sujeita ao ST. Como fica o DIFAL na venda a não contribuinte? Tá escrito foi o Passarini que perguntou, que questionou. O Passarini lá de Araras, certamente. Não, aí é o seguinte, eu tenho uma mercadoria em estoque sujeita a ST. Quando vende para não contribuinte, ocorre um novo fato gerador, um fato gerador duplo, para São Paulo e para o estado de destino. Interrompe a substituição tributária. Ele tem que fazer o crédito da operação de compra, da operação própria do fornecedor e pedir o ressarcimento da substituição tributária. Essa é a regra. Porque na saída ele tem que debitar para São Paulo a alíquota interestadual e recolher para o estado de destino o diferencial de alíquota. É isso. E aí ele recupera o ICMS próprio do seu fornecedor e entra com pedido de ressarcimento do ICMS-ST. É um problemaço isso daí. A C. Pérez, ela fala bom dia, ela diz que ela concorda que não devemos fazer o recolhimento segundo o princípio da anualidade. Porém, na prática, teremos problemas com os caminhões que serão parados pela fiscalização da fronteira. Qual a orientação nesse caso? Impetrar o mandado de segurança? Essa é a matéria que será tratada pelo Dr. Ayrton, e conversando aqui no escritório, nós entendemos que será necessário o mandado de segurança justamente para impedir a apreensão das mercadorias. Não tem outro jeito, porque senão as mercadorias ficarão retidas nas fronteiras. Perfeito. O D. Ribeiro pergunta o seguinte: podemos acatar a cobrança do DIFAL de acordo com a lei que cada estado está criando? Não, cada estado tem a sua lei ordinária. O que nós precisamos é de uma regra geral de âmbito nacional, que era fixada pelo Convênio 93 e agora
será pela Lei 190. Aquilo que a lei ordinária do Estado de Destino contrariar esses dispositivos nacionais, nós não somos obrigados a cumprir, tá certo? Agora, isso é um problema com relação à alíquota, com relação à base de cálculo, com relação a isenções. Nós precisamos conhecer, de fato, a legislação interna do Estado de Destino para poder aplicar a regra. Por esse motivo, o Congresso Nacional obrigou os estados a criar, o CONFAS criar um portal que facilite a nossa vida, né? Sim. E a última, desculpa, Pacheco, a última pergunta, a Claudenice, ela continua falando sobre a agroindústria, ela fala o seguinte: sendo a agroindústria contribuinte do ICMS, quando ocorre cobrança com redução da base de cálculo, como fica o cálculo no caso de apropriação? Então, a redução de base de cálculo, é isso que eu tinha me enganado na pergunta anterior. A redução da base de cálculo estava mais clara no convênio do que está na Lei Complementar 190. Eu entendo que a redução de base de cálculo ela tem que ser aplicada nas duas pontas. Esse é o meu entendimento. E aí é isso que o escritório vai sustentar juridicamente. Então, por exemplo, nós temos uma compra de uma máquina que está amparada pelo convênio 5291. Tá, as duas regras, tanto o convênio como a lei complementar, elas falam em convênio aprovado pelo CONFAS, tá certo? Então, por exemplo, uma agroindústria compra uma máquina beneficiada pela redução da base de cálculo do convênio 5291. Para se calcular a diferença de alíquota, tem que se aplicar a redução da base de cálculo no vendedor e no adquirente. Em alguns casos, o resultado será zero. A agroindústria não terá que recolher nada. O saldo será zero se aplicar o convênio 5291. Porque a carga efetiva do fornecedor e do comprador vai empatar. Então não há default numa operação como essa. Não, perfeito. Achei que eu falei que era a última, mas a gente recebeu mais uma e agora prometo que é a última mesmo. Produtor rural é considerado contribuinte de ICMS? E isso é uma pergunta difícil que não está no contrato. Eu não posso responder porque o doutor Ayrton não me colocou nessa. Não, regra geral, produtor rural é contribuinte do ICMS. Ele tem que recolher o DIFAL. Ele tem que recolher. Eu duvido que um produtor rural está sabendo disso e está fazendo isso. Então, o produtor rural, ele é contribuinte do ICMS, diferente de uma construtora, que não é contribuinte. O que eu duvido é que tem algum produtor rural que, quando ele compra uma mercadoria de outro estado, ele recolhe o DIFAL. Porque ele nunca vai saber disso. Né? Na minha opinião, como que eu acho que o fornecedor deveria se comportar? Por uma questão de lealdade. Falar para ele, eu estou vendendo essa mercadoria por 100, com 12 de ICMS, mas olha, você tem que recolher para o seu estado, fazer uma guia de recolhimento para o seu estado de 6%. É uma questão de lealdade do fornecedor para o produtor rural, porque o produtor rural não tem essa noção. Não tem. Imagina, o produtor rural ele compra um bem de outro estado, ele nem imagine que ele vai ser colhido pela regra do diferencial de alíquota. Mas ele é contribuinte, ele tem obrigação de recolher essa diferença. E a brincadeira é essa da pergunta difícil, mas é uma pergunta realmente que eu não vi também nenhum estado se pronunciar sobre isso. É uma armadilha que a legislação apronta em cima do produtor rural. A BTGL Contabilidade pergunta o seguinte: nas vendas a não contribuinte, o que fazer quando a redução da base do estado de origem gera uma carga tributária menor do que a carga tributária interestadual? Não recolhe. É aquilo que eu falei do convênio 5291, em algumas hipóteses, não tem saldo a recolher a título de diferencial de alíquota. É possível acontecer isso. E não recolhe. Certo? Perfeito. No convênio 5291 acontece isso. Oi. Perfeito. Pacheco, agora eu encerro de fato as perguntas. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, paciência e atenção com a gente, com as dúvidas que os participantes têm.
Muito obrigada, com certeza nos auxiliou muito para entender efetivamente o que já está regulamentado, o que não está, o que ainda vai gerar dúvida. E eu acho que foi a palavra correta para a gente começar agora a palestra do Dr. Ayrton, que acho que já vem com essa parte jurídica nos auxiliando no que for efetivamente necessário. Tá certo. Muito obrigada. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e vamos em frente, gente. Obrigado. Até mais.